Na nossa aula de hoje, pessoal, a gente vai trabalhar com trabalho e potência. Na verdade, a gente vai começar a discussão sobre esses assuntos. Tranquilo? Vamos lá. Primeira coisa, o que é realizar trabalho? Realizar trabalho significa transformar energia mecânica por meio de uma força. Na verdade, a gente está tendo uma ideia de gastar energia. Lembra, você não tem força. O que você tem é energia. E você pode transferir essa energia para outros corpos. E uma das maneiras de transferência de energia é através do trabalho. Ou seja, aplicando uma força no corpo e fazendo com que esse corpo altere esse movimento, provocando ao corpo um deslocamento. Ok? Então a definição de trabalho com uma força constante seria o quê? Eu tenho um bloquinho A, eu apliquei nesse bloquinho um vetor força, e ao aplicar nesse bloquinho vetor força, ele sofre um deslocamento. Tranquilo? Ao sofrer esse deslocamento, a gente vai tentar calcular qual é o trabalho realizado, ou seja, o gasto energético para que esse deslocamento ocorra. Então, a gente pode ter ou não um ângulo entre a força e o deslocamento. Quando tem esse ângulo, a gente faz o seguinte: trabalho vai ser a força, lembre-se que força é um vetor, então a gente vai ter que colocar um vetorzinho aqui, é força vezes deslocamento, vezes o cosseno de θ. Professor, ensina pra gente uma frasezinha pra gente guardar. Trabalho fodendo, coçando as tetas. Gente, frasinha pesada, mas ajuda você a guardar esse conceito. Porém, se o ângulo entre a força e o deslocamento for zero, o cosseno de zero é 1. Ou seja, o trabalho será apenas força vezes deslocamento. Isso significa que a força e o deslocamento são paralelos. Nesse caso, trabalho, força, deslocamento. Quer outra frase? Trabalho é foda. Beleza? Gente, observação. O trabalho de uma força constante não depende da trajetória. A força constante é uma força conservativa. Então, não importa a trajetória que ele esteja tendo, eu preciso apenas orientar, ou seja, fazer com que esses dois sejam projetados paralelamente. A projeção paralela desse sistema vai fazer com que a gente consiga calcular esse trabalho. Beleza? Bom, outro tipo de trabalho que é muito cobrado nas provas são o trabalho, ou é o trabalho da força-peso. Como que a gente calcula o trabalho da força-peso? Lembra o seguinte, para a gente calcular o trabalho da força-peso, a gente precisa que esteja ocorrendo um deslocamento na vertical, mas o deslocamento precisa estar ocorrendo nesse instante. Então a gente vai ter um deslocamento, ou seja, o corpo vai estar ganhando ou perdendo altura, e aí o trabalho vai ser a força-peso vezes o deslocamento. No momento de queda livre, a única força que age no corpo é a força-peso. O trabalho da força-peso é o quê? Trabalho da força-peso, a gente vai pensar que peso é massa vezes gravidade. E o deslocamento é a própria altura que ele se deslocou. Então o trabalho da força-peso é massa vezes gravidade vezes a altura. Mas lembre-se, tem que estar ocorrendo o deslocamento. Você vai lembrar o porquê que eu estou salientando isso nas próximas aulas. Quando que um trabalho é nulo? O trabalho é nulo em 3 condições apenas. O trabalho é nulo quando a força resultante é zero, ou seja, a força resultante nula. O trabalho é nulo quando o deslocamento é nulo, ou seja, a força não é capaz de colocar o corpo em movimento. E o trabalho é nulo quando o cosseno de θ é igual a zero. E quando o cosseno de θ é igual a zero? Quando força e deslocamento são perpendiculares. Beleza? Gente, e quando a força não é conservativa, professor, como que eu calculo esse trabalho? Aí tem uma maneira de a gente calcular. Para calcular o trabalho de força não conservativa, a gente vai utilizar o método gráfico. A gente vai ter sempre um gráfico de força por deslocamento, força dada em newtons, o deslocamento dado em metros. A área do gráfico vai permitir a gente calcular o trabalho realizado. Então guarda isso, área é igual ao trabalho realizado. Gente, tá vendo que a força aqui eu tenho F1, uma força inicial, eu tenho uma força aqui final, que é uma força 2, tenho deslocamento. É só a gente fazer essa área. Como que ficaria? Isso aqui é um trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. O trabalho realizado aqui seria força 1 mais força 2 vezes a altura dividido por 2. Aí a gente consegue calcular o trabalho dessa força aqui. Beleza? Ah, você sabia que trabalho é força vezes deslocamento? Professor, o senhor falou isso a aula inteira. É, mas dá uma olhada.
Força é massa vezes aceleração, lei da dinâmica de Newton. Então isso aqui ficaria trabalho igual massa vezes aceleração vezes deslocamento, certo? Lembra de Torricelli? Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes aceleração vezes deslocamento. Esse ΔS e esse D são o mesmo elemento. O que acontece se eu isolar isso aqui e passar esses dois para lá? Vai ficar aqui velocidade final menos velocidade inicial, isso tudo ao quadrado, dividido por 2, vai ser a aceleração vezes deslocamento. Então o trabalho pode ser massa vezes velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Isso vai criar um teorema chamado teorema da energia cinética. Segundo o conceito de trabalho, trabalho é força vezes deslocamento. Ok? Força, segundo Newton, é massa vezes aceleração. De acordo com Torricelli, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a ΔS. Onde esse a ΔS é a própria aceleração vezes o deslocamento. Certo? O que acontece então se eu isolar a aceleração vezes o deslocamento? Ao isolar a aceleração vezes deslocamento, vai ficar velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Substitui isso lá na primeira equação. Finalmente a gente vai chegar no seguinte: trabalho é massa vezes velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Separando esses termos, fazendo distributiva com a massa, a gente vai falar que trabalho é massa vezes velocidade final ao quadrado dividido por 2 menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Percebe que aparece um termo comum aqui, mv quadrado sobre 2. mv quadrado sobre 2 é a nossa energia cinética, certo? Energia cinética, na verdade, é a energia do movimento de um corpo. Então, se um corpo estiver em movimento, haverá nesse corpo energia cinética. Não importa se esse movimento é na horizontal, na vertical, é um movimento inclinado, não importa. Tem movimento, tem velocidade. Se tem velocidade, tem energia cinética. A gente pode calcular isso a partir da massa e da velocidade do corpo. Beleza? Então o trabalho, gente, ele é sempre dado como a variação da energia cinética. Ou seja, em um sistema que envolva força e deslocamento, eu sou capaz de calcular qual que é a velocidade final que o corpo vai ter num determinado deslocamento. A gente vai resolver isso na aula de exercícios, beleza? Trabalho motriz no levantamento de um peso. Um outro assunto muito importante que vai trazer um conceito sensacional pra gente. Dá uma olhada que eu pego a bolinha e posso levar essa bolinha até o topo de um prédio ali. Gente, olha a trajetória que eu fiz toda em zigue-zague. Essa trajetória influencia no trabalho realizado? Não. Influencia na energia gasta nesse sistema? Não. Lembrando que trabalho é igual à energia consumida nesse sistema. Ou seja, nesse caso, o que vai depender do trabalho realizado é a própria altura. E vamos pensar que a energia cinética está sendo excluída nesse sistema. O que vai significar para a gente que aqui vai ser o trabalho só da força-peso. O trabalho da força-peso é M vezes G vezes H. E por que eu levantei isso aqui novamente? Porque deste conceito, ao tirar esse bloco aqui do piso e levar até o prédio, eu forneci energia para esse corpo. Eu transferi energia mecânica para o corpo. E se eu transferir energia, ele conserva essa energia nesse momento, transformando isso numa energia potencial gravitacional. Pessoal, embora a energia potencial gravitacional do corpo agora seja igual em módulo ao trabalho que eu realizei nele, a gente não pode dizer que a energia potencial gravitacional é igual a trabalho da força-peso. Esses são conceitos diferentes, porque trabalho precisa estar tendo deslocamento. E energia potencial não necessariamente precisa ter deslocamento, só precisa ter uma certa altura. A energia que ainda está guardada para que o corpo entre em movimento em algum momento. Beleza? Energia potencial gravitacional, energia conservada para que o corpo possa entrar em movimento a qualquer instante. Depende da altura. O trabalho da força-peso é a energia que eu estou transmitindo para o corpo para movimentá-lo. Em um caso está tendo movimento, no outro não necessariamente está tendo movimento. Ok? Gente, para completar o sistema de energia mecânica, a gente já falou da energia cinética, a gente já falou da energia potencial gravitacional, falta a gente falar das nossas molas. Aula de trabalho e potência número 3. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a força elástica. A força elástica ela vem da lei de Hooke.
Robert Hooke, ok? Ele percebeu que ao movimentar uma determinada mola ou qualquer corpo elástico, esse corpo tende sempre a voltar ao seu ponto de equilíbrio, através de uma força que a gente chama de força restauradora. Coube a Robert Hooke, então, tentar determinar qual que é o valor dessa força restauradora. E ele chegou a uma conclusão que é importante. A força restauradora, percebe que vai ter um sinal negativo aqui, porque ela sempre é contrária ao movimento. Se eu estiver esticando a mola, a força vai tentar fazer com que essa mola retorne à sua posição inicial. É K vezes X. De onde surgiu esse K? Ele foi avaliando como que vai alterando a força conforme você aplica um deslocamento. Então, por exemplo, eu aplico uma força de 100 newtons, deslocamento de 1 metro, 200 newtons, deslocamento de 2 metros, 300 newtons eu consigo deslocar 3 metros e assim por diante. Isso dava sempre uma reta constante nesse sistema. Dando uma reta constante neste sistema, ele percebeu que a mola dependia então de um valor constante, que é a chamada constante elástica de mola. Isso depende das características do material, das características da mola, das características físicas desse sistema. Ou seja, a gente não consegue decorar o valor das constantes, senão a gente teria que decorar milhares de valores, porque depende de cada mola que é fabricada. Mas a gente sempre vai ter esse dado fornecido, a gente tem que saber utilizar e aplicar esse dado. Para que a gente vai estudar essa relação de mola? Para a gente poder entender trabalho de uma força elástica. Trabalho de uma força elástica, lembra que trabalho é força vezes deslocamento, só que a força na mola ela é uma força variável, porque conforme eu vou aumentando a deformação, vai aumentando o valor dessa força restauradora. De modo, então, que a única maneira de eu calcular o trabalho realizado por essa força é avaliar o gráfico, a área do gráfico dessa força, que vai ser força 1 mais força 2 vezes x, que eu vou chamar x de deslocamento da mola, dividido por 2. Ok? Gente, o trabalho então vai ficar F1x sobre 2 mais F2x sobre 2 se eu fizer a distributiva com o x aqui que é o deslocamento. Pega só uma dessas parcelas aqui e vamos analisar. Ok? Essas parcelas aqui, a única coisa que vai alterar são as forças envolvidas. F1 vezes deslocamento dividido por 2 é o trabalho realizado por essa mola. Nesse momento 1, certo? O trabalho então vai ser o quê? Qual que é a força? K vezes x. Então vai ficar K vezes x vezes x, porque a própria deformação é o deslocamento que a mola está sofrendo. Então isso aqui, x vezes x, vai ficar x ao quadrado. E aí surge a equação que determina o trabalho de força em uma mola, que é kx quadrado sobre 2. Porém, ao transferir essa energia para a mola, através desse trabalho, a gente está conservando essa mola, uma energia chamada de energia potencial elástica, que é também dado por kx quadrado sobre 2. Mas a mesma coisa que a gente conversou na aula anterior, quando a gente falou sobre o peso. Gente, enquanto eu estou movimentando a mola, eu estou realizando trabalho sobre ela. E nesse momento eu estou transferindo energia. Toda a energia que eu utilizei no trabalho é transferida para a mola através então dessa energia potencial elástica. E a energia potencial elástica vai ser a energia que vai ser conservada, guardada na mola, para que quando ela for voltar ao seu estado de equilíbrio, ela libere essa energia para poder realizar um deslocamento. E essa energia vai ser transformada de energia potencial elástica para energia cinética neste momento. Recapitulando, força elástica então é uma força restauradora, vem lá da lei de Hooke. Essa força então vai ser sempre negativa, porque ela é sempre contrária ao sentido da deformação. Isso vai depender sempre de uma constante elástica que é dada para a gente, ok? O trabalho realizado por uma mola é um trabalho de uma força variável, que é analisada graficamente e é dada pela equação kx quadrado sobre 2. Essa mesma equação permite a gente calcular a energia potencial elástica numa mola, que é dada por kx quadrado sobre 2. Mas energia potencial e trabalho não são a mesma coisa. Beleza? Exercícios. E no exercício de hoje a gente vai falar sobre trabalho realizado pela força e pela força de atrito. A gente pode ter mais do que uma força atuando no sistema e a gente precisa analisar o trabalho de cada uma dessas forças, assim como o trabalho resultante do sistema. Vamos para a leitura do exercício. Vai lá! Em uma atividade experimental de física foi proposto aos alunos que determinasse o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético e que também fizessem uma análise das grandezas envolvidas nessa atividade. Tal atividade consistia em puxar um bloco de madeira
sobre uma superfície horizontal e plana, com uma força F com velocidade constante. Sobre essa situação, é correto afirmar que, letra A, o trabalho realizado pela força F é nulo. Letra B, o trabalho total realizado sobre o bloco é negativo. Letra C, o trabalho realizado pela força de atrito F é nulo. Letra D, o trabalho realizado pela força de atrito F é negativo. E letra E, o trabalho realizado pela força F é igual à variação da energia cinética do bloco. Pessoal, o nosso exercício então ele pede para a gente analisar um pouquinho quais são as forças que reagem nesse sistema ou que agem nesse sistema e a partir daí verificar a relação dos trabalhos, certo? Bom, força que atua nesse sistema, força peso. Como tem peso, a gente vai ter normal, ok? E lembra que o professor pediu para que o aluno analisasse a relação da força que atua no sistema, de modo a calcular força de atrito estático e cinético? Vamos ajudar esse aluno calculando essas forças. Então vai ficar assim, ó. A força de atrito estático seria igual a μ vezes a normal, ok? O μ estático, claro. A força de atrito cinética seria o μ cinético vezes a normal. Bom, nesse caso aqui, quem que é a normal? Se ele está sobre um plano horizontal, a normal é o próprio peso. Então isso aqui vai ficar que a força de atrito é igual a μ vezes a massa vezes a gravidade. Ok? E aqui também, a força de atrito é μ vezes a massa vezes a gravidade. Só que nesse caso é o μ cinético e nesse caso é o μ estático. Lembrando que o μ estático é sempre maior do que o μ cinético. Ok? Só para a gente poder discutir um pouquinho essas relações anteriormente. E o trabalho consistia em puxar um bloco, certo? Puxar esse bloco de modo a que ele sofresse um deslocamento. Então vamos calcular os trabalhos realizados por cada uma das forças e o trabalho resultante desse sistema. Bom, o trabalho realizado pela força F é igual à própria força F vezes o deslocamento. Como eles estão aplicando força e esse corpo está se deslocando, o trabalho de F é diferente de zero. E como a força F vai ter o mesmo sentido do deslocamento, esse trabalho de F é maior do que zero. Isso é uma certeza que a gente tem. Beleza? Já o trabalho da força de atrito, ele é um trabalho que está contra o movimento. Por quê? Porque a força de atrito ela é sempre contrária ao movimento do corpo, formando um ângulo de 180 graus. Lembra que trabalho pode ser descrito como força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ? E se esse ângulo for 180 graus, significa que a gente vai ter menos 1 como o cosseno. Então o trabalho da força de atrito, trabalho de Fat, é a força de atrito vezes o deslocamento. Como a força de atrito existe nesse sistema e o corpo está se deslocando, o trabalho da força de atrito é diferente de zero. E o trabalho da força de atrito é menor do que zero, ou seja, é um trabalho negativo. Certo? E aí a gente já consegue analisar uma alternativa correta nesse sistema, certo? Onde ele diz que o trabalho da força de atrito é um trabalho negativo. Tranquilo, pessoal? Exercício resolvido, estude, porque esse tipo de questão sempre é cobrado. Exercícios! E a gente vai falar de exercício aí de forças em mola, que é importante, que a gente precisa entender e compreender como funcionam esses exercícios. Beleza?
ele deu a situação pra gente que a gente tem um menino pendurado aí numa figura 1 e eu coloquei aqui só a representação das forças que esse menino tem. Então aqui eu tenho o peso do menino, a força na mola 1 e a força na mola 2. Essa era a situação dita como situação de número 1. Perceba que a força na mola 1 nesse sistema é de 100 newtons. E a força na mola 2 é de 200 newtons. Gente, vetorialmente a gente já consegue analisar qual que é o peso do menino. Por quê? Porque essa força-peso aqui, ela está se distribuindo em duas forças. A soma dessas duas forças aqui, 200 mais 100 newtons, vai dar o peso do menino. Então o peso do menino é igual a 300 newtons. Beleza? Bom, partindo desse pressuposto, a gente pode analisar o seguinte. O menino estava em equilíbrio nessa primeira situação, não estava? Sim. A força na mola 1 é igual a K vezes X1. E a força na mola 2 é igual a K vezes X2. Certo? Beleza. Agora dá uma olhada no seguinte. Essas molas estavam alinhadas. O menino estava na horizontal ali, ok? Em equilíbrio no sistema. De modo, então, que X1 é igual a X2, ou seja, a deformação que as molas sofreram são as mesmas. Porém, você percebeu que a força aplicada nessas molas eram diferentes? Sim, a força aplicada na mola 1 era de 100 newtons e na mola 2 era de 200 newtons. Dá uma olhada aqui então, ó. X1 pode ser escrito como força na mola 1 sobre K1 e X2 como a força na mola 2 sobre K2, certo? A força na mola 1 era de 100 e a força na mola 2 era de 200. Se a gente igualar esse sistema, porque X1 é igual a X2, a gente vai ter que 200K1 é igual a 100K2. O que faz a gente pensar o seguinte, que a constante da mola 2 é o dobro da constante da mola 1. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Já no segundo sistema, o menino está preso nas duas molas, certo? Então as duas molas estão fazendo o quê? Estão equilibrando essa força do menino. Tranquilo? Então a gente tem que analisar como que está essa situação da distribuição das forças na segunda modelo ali. Vamos dar uma olhada. Pessoal, então aqui analisando a figura na segunda situação, eu sei que o sistema está em série, ou seja, as molas precisam sustentar esse peso, ok? Ou seja, a força nas molas é igual ao peso do sistema. Por quê? Porque a força está passando por tudo. Então eu tenho aqui a força na mola 1 é igual à força na mola 2, que é igual ao peso. Isso, claro, em módulos, certo? Ou seja, o módulo das forças é o mesmo. Tranquilo? Vamos ver as nossas afirmações e ver quais delas estão corretas. Na afirmação 1, a gente pode dizer que ela está incorreta. Por quê? Porque na afirmação 1, ele diz que a força na mola 2 seja diferente de 300. Na verdade, o módulo da força é de 300 newtons. Beleza? Já a gente tem a afirmação 2. A afirmação 2 está correta. Afirmação 3. A afirmação 3 está incorreta. Por quê? Porque a gente já percebeu aqui que as molas possuem constantes elásticas diferentes. E a afirmação 4, pessoal? A afirmação 4 está correta. Ok? Dá uma olhadinha aí nas afirmativas novamente e dá uma analisada. Pesquisa aula de exercício, hoje a gente vai falar daquele teorema da energia cinética. Aplicar o teorema da energia cinética para resolver um exercício. Olha aqui, ó. Eu tenho um bloco que ele parte de um ponto com uma velocidade inicial. A velocidade inicial foi dada para a gente, 5 metros por segundo. Só que ele é empurrado a partir de uma força variável, então a força não é igual. Então a força vai variando com o tempo. E essa força variável vai fazer com que ao momento que ele chegar na posição de 8 metros, ele tenha uma nova velocidade. E a pergunta é, qual é essa velocidade? Como que a gente resolve isso? Bom, o exercício nos ajudou fornecendo um gráfico da força variável durante esse deslocamento. A partir desse gráfico, a gente vai calcular então o trabalho. Primeira coisa, calcular o trabalho desse sistema. Como que a gente calcula o trabalho? É a área desse gráfico. Professor, eu não sei calcular a área desse gráfico está tudo torto aí, tudo estranho. Gente, divide esse gráfico em duas regiões. Olha lá, ó. Eu tenho um retângulo aqui
E na parte aqui de cima eu tenho um triângulo retângulo também. Beleza? Então a gente pode fazer essa área desse retângulo maior, mais a área do triângulo em cima. E aí a gente consegue calcular o trabalho realizado nesse sistema. Então a gente vai ter dois trabalhozinhos aqui, certo? Vou fazer aqui, ó. Vai ser o trabalho da área 1, mais o trabalho da área 2. Vamos calcular esse trabalho então total. Bom, a área 1, posso chamar de área 1 essa parte aqui do triângulo. 1. Como que fica? A área de um triângulo, o que é? É a base, que no nosso caso aqui é 4, vezes a altura, que no nosso caso aqui é 30, dividido por 2. Então isso aqui vai ficar 4 vezes 30, dividido por 2, que é a área de triângulo. Mas, qual que é a área 2 aqui? A área 2 é lado vezes lado, já que é um retângulo, certo? Lado aqui dá 8 vezes 30. Então vai ficar 8 vezes 30. Pronto, galera. A gente consegue calcular o trabalho aqui desse sistema. Beleza? O trabalho realizado aqui, então, vai ser 4 vezes 30 dá 120. Dividido por 2 dá 60. Mais 8 vezes 30. Quanto que dá? 240. Parabéns, aluno. Então, o trabalho realizado é de 300. 300 o quê? Joules, tá? A gente vai colocar um J aí de joule. Lembrando que trabalho é uma forma de calcular o gasto ou consumo energético de um sistema. Beleza. Lembra do teorema da energia cinética? Ele é importante no dia de hoje. Trabalho é igual à variação da energia cinética. Beleza? O trabalho a gente já conhece, que vale 300. Qual é a variação da energia cinética? É a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado, velocidade final ao quadrado dividido por 2, menos massa vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. E a gente já tem alguns valores aí para substituir, certo? Qual, por exemplo? A velocidade inicial a gente já conhece ela, ó. A velocidade inicial vale 5. A massa, a gente já conhece a massa, ele forneceu para a gente que a massa é 6 kg. Então eu substituo aqui a massa, ó, 6, substitui aqui também, 6, beleza? Vamos calcular isso aí então. Isso aqui vai ficar 300, não vamos mexer aqui por enquanto, é igual. Ó, 6 dividido por 2 já dá para a gente resolver, dá 3. Então isso aqui vai ficar 3v quadrado menos. Aqui a gente vai resolver, ó, o quadrado primeiro. 5 ao quadrado dá 25. Então a gente pode fazer assim, ó, 6 vezes 25 dividido por 2. Vamos fazer passo a passo aqui que a gente está tranquilo. 300 é igual a 3v quadrado menos. Olha lá, gente. Vou fazer 6 dividido por 2 que fica mais fácil. Dá quanto? 3 vezes 25. 300 é igual a 3v quadrado menos. Quanto que é 3 vezes 25? 75, valeu. Passa 75 para lá, vai ficar 300 mais 75 é igual a 3v ao quadrado. Isso vai dar 375. É igual a 3v ao quadrado. Gente, 375 dividido por 3, estamos acabando, é igual a v quadrado. Isso vai dar 125. 125 é igual a v quadrado. Então a velocidade que a gente está procurando é a raiz de 125, que dá uma velocidade de 25 metros por segundo. Beleza? Calculamos a velocidade. A velocidade que ele tinha pedido para a gente era de 25 metros por segundo. Pode ser que apareça para a gente uma outra pergunta que é importante. Qual é o trabalho da força média realizada? Ou seja, qual que seria a força média que eu realizaria? Uma força constante que realizasse o mesmo trabalho nesse sistema. Olha, uma pergunta interessante, hein? Que força seria essa? A gente vai fazer aqui, ó. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. A equação permite a gente calcular o trabalho de uma força constante. O trabalho que o sistema desenvolveu foi um trabalho de 300 newtons. Ok? Opa! 300 joules e não 300 newtons. Cuidado com a unidade de medida. Força. A gente quer descobrir essa força aqui, a força F. E qual que é o deslocamento, gente? Ele se deslocou aqui 8 metros. Olha lá. Ao fazer essa relação, a gente consegue
calcular qual que seria a força média. É só pegar 300 e dividir por 8. Aí a gente vai ter a força média. Vamos dividir juntos isso daqui? 300 dividido por 8 dá quanto? 8, 16, 24, dá 3. Parabéns. Sobra 6. Baixa o zero. É isso? Tranquilo então. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. Dá 7. Sobra 4. Baixa o zero. Dá 5. Só que, ó, não tinha zero para baixar aqui, a gente pôs uma vírgula, certo? Então, essa força média aqui, pessoal, deu 37,5 newtons. Aqui, nesse último passo aqui, ó, a gente tinha baixado zero, sobrou 4, não tinha mais nada para baixar, a gente pôs a vírgula e aí pudemos adicionar esse zero para chegar nesse 5. Força média, 37,5 newtons. Beleza, galera? Então, olha só, um exercício clássico que pode cair na sua prova e você tem que estar aí consciente de como resolver esse exercício. Mas aqui a gente não perde a cabeça, você está no Agora Vai e aqui é assim, gente, assistiu, aprendeu. Deixa um like e não deixe de compartilhar com seus amigos. Até o próximo!